Olá, pessoal. Aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, cujo título é A Conduta do Cristão no Relacionamento Familiar. Pessoal, nós estamos aqui em mais uma lição da nossa carta aos Efésios e é com muita alegria que eu entro num texto que me possibilita o cumprimento de uma promessa que eu fiz há aproximadamente 2 anos atrás. Mais ou menos aí 2 anos atrás teve uma revista que falava sobre família. Eu lembro que foi uma revista maravilhosa e uma das poucas críticas que eu fiz à revista é que ela não tratava dos deveres aí da esposa e dos deveres do marido em lições específicas, tá? Tratava de inúmeros assuntos importantes, mas não falava desses 2 assuntos que são tão importantes. E aí eu disse para os irmãos que me pediram para gravar o vídeo que um dia eu gravaria. Porém, nunca cumpri essa promessa, certo? Só que hoje eu estou tendo a oportunidade de cumpri-la, tá? Eu estou tendo a oportunidade de cumpri-la. Então, graças a Deus que me deu essa oportunidade, tá? Irmãos, a lição de hoje, irmãos, ela é extraordinária, tá? Ela é extraordinária. Do ponto de vista da aplicação, pessoal, certamente é a lição mais importante de toda a carta aos Efésios. Por quê? Porque do ponto de vista da aplicação, nenhum ensinamento ali do capítulo 4, 5 e 6 você vai usar tanto quanto esse. Porque relacionamento familiar, galera, é relacionamento do dia a dia, né? Todo dia a gente está convivendo aí com a nossa família, tá bom? Então, certamente esse é um dos mais importantes do ponto de vista da reiteração prática, tá? Outro detalhe que eu queria trazer para vocês também, que eu vou trazer um aprofundamento aqui, pessoal, que provavelmente você não vai encontrar em outro lugar. Tá? Eu li muitos livros sobre família, pesquisei muito sobre o assunto, muito mesmo, tá? E eu tenho certeza absoluta que a lição que vai ser ministrada aqui hoje nesse vídeo, ela vai impactar a tua vida. Se não vai mudar a tua vida, vai te municiar de muito conteúdo bíblico para te capacitar para mudar outras vidas. Tá? Que às vezes a palavra ela é útil para nos transformar, porque a gente está precisando ser tocado naquela área, ou às vezes a palavra não é útil para nos transformar, porque por qualquer motivo a gente já está vivendo aquilo. E aí a palavra ela se torna útil para nós na medida em que ela é ferramenta nas nossas mãos para curar outras vidas. E eu tenho certeza absoluta que é isso que vai acontecer aqui hoje. Ainda que a palavra não se aplique diretamente para você, ela vai ser uma ferramenta de suma importância para você curar outros casamentos, outras famílias, através do poder da palavra, tá? E o que você vai ouvir aqui, provavelmente você nunca ouviu antes. Pelo menos eu vou dizer 30% do que você vai ouvir aqui, você nunca ouviu antes. Tá? Então assista o vídeo até o final e, na medida do possível, preste bastante atenção nas informações que serão ministradas, tá? É importante destacar também que a lição de hoje é uma continuação, tá? É uma continuação das outras lições. Lembrando aqui que a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ela se divide em 2 partes. A primeira parte fala do plano extraordinário da salvação e a segunda parte fala acerca de como um salvo, de como uma pessoa que foi alcançada por esse plano tão extraordinário da salvação, que é desde a fundação do mundo, ele deve se comportar. Entre as várias instruções de como um salvo se deve comportar, Paulo separou uma parte da carta para dizer como um salvo se comporta dentro do relacionamento familiar. E aí ele dá um enfoque para a esposa, para o marido e para os filhos. Tá bom? Então, essa instrução acerca de como uma pessoa em família deve se comportar tá inserida nesse contexto maior de como uma pessoa que foi alcançada por essa extraordinária salvação deve se comportar. Tá bom? E aí, galera, ele subdivide aí as instruções dele nos deveres da esposa, deveres do esposo e deveres dos filhos. Então, E não necessariamente a gente vai seguir essa sequência, vocês vão ver que em relação aos deveres dos filhos eu vou falar muito superficialmente, quase não vou falar, tá bom? E em relação aos deveres da esposa e do esposo, eu vou inverter a ordem. Primeiro eu vou falar dos deveres do esposo, depois da esposa, e eu vou explicar no momento oportuno por que eu estou fazendo isso, tá bom? Outro ponto também, como eu disse para vocês, se eu não disse, eu estou dizendo agora, que há 2 anos atrás nós ficamos de ministrar para vocês como conteúdo complementar a lição ou a instrução acerca de como a esposa deve se comportar e como o marido deve se comportar em família. Porque aproximadamente 2 anos atrás nós tivemos uma revista extraordinária que falava sobre família, mas não tocava nesses 2 pontos que são tão importantes. Tá? Na época eu teci inúmeros elogios à revista, mas teci essa pequena crítica de ter falhado em trazer um assunto de tamanha importância nela, tá? De maneira assim destacada. Claro que isso acaba sendo ministrado de outras maneiras, de maneira transversal em outras lições, mas não de maneira direta, tá bom? E aí alguém me pediu
falou, pastor, você tem como enviar pra gente então um vídeo falando sobre os deveres da esposa e do marido? E aí, pessoal, eu falei que sim, que um dia eu ia mandar quando eu tivesse tempo, e eu não cumpri a promessa, e hoje, pela misericórdia do Senhor, eu tô tendo aí a oportunidade de cumprir essa promessa aí tão antiga, tá bom? Então eu tô feliz por isso também, tá? Além de estar tendo a oportunidade de ministrar uma lição que pode mudar a tua vida, mudar a tua família, ou então ser uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para, através de você, mudar outras vidas, eu também estou feliz porque eu estou tendo a oportunidade de cumprir essa promessa. Eu estou falando rápido, galera, porque é fase introdutória e o ponto principal ainda não chegou, tá? Mas agora a gente já começa o ponto principal. O que é o ponto principal? O texto bíblico, pessoal. Tudo que a gente vai falar vai ser com base na Bíblia, tá? Aqui a gente não vai inventar nada. Aqui a gente vai partir do texto e a partir do que está escrito, a gente vai gerar os desdobramentos para a nossa vida prática, tá bom? Então vamos fazer a leitura juntos, não pule essa parte, tá? Porque aqui tem muitos detalhes de suma importância. Em primeiro lugar, galera, quando se fala sobre esse texto, normalmente começa a leitura a partir do 22, tá? Aqui eu tô falando de Efésios capítulo 5, normalmente começa do 22, que começa a falar aí para as mulheres. No entanto, para eu falar da submissão feminina, eu acho de suma importância iniciar falando da submissão em geral, tá? Em primeiro lugar, submissão não é um dever apenas para as mulheres. Submissão é um dever de todos para com todos, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa ressaltar é que a Bíblia não faz uma discriminação da mulher. A Bíblia não coloca a mulher como ser inferior. Pelo contrário, a Bíblia diz que para Deus não existe homem, mulher, servo, escravo, judeu, gentio. Não existe nada disso, porque ele não faz acepção de pessoas. Tá bom, irmãos? Então não há distinção para Deus a nível qualitativo. O homem não é melhor do que a mulher e a mulher não é melhor do que o homem. O homem é diferente, é igual a mulher em quase em tudo. A mulher é igual ao homem em quase tudo, e naquela pouca diferença que ele tem em relação ao outro, eles são complementares, um completa o outro, tá bom? Então eu me perfilho aí essa corrente que acredita na complementariedade entre homem e mulher, muito parecidos, na pequena diferença, eles se complementam, eles se encaixam, tá bom? E aí, pessoal, eu não parto pelo pressuposto que a mulher é inferior, dentre outros motivos que eu já citei, também por esse, de que a sujeição não é um dever exclusivo para mulheres. O dever de sujeição é recíproco, é de uns para com os outros, tá? Isso aí é a última forma que eu falei para vocês na última lição de como a pessoa pode se encher do Espírito Santo. Paulo fala, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele fala o como. Ele fala o como usando verbos no gerúndio, pelo menos na nossa tradução para a língua portuguesa. Tá falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, quer dizer, adoração congregacional, louvando ao Senhor nos seus corações, adoração individual, dando graças por tudo, agradecendo por tudo. É também uma forma de se encher do Espírito. E a quarta forma que ele fala é sujeitando-vos uns aos outros. E aí eu expliquei que é o mesmo Paulo que diz em Efésios capítulo 4, que é o mesmo Espírito que deu uns para profetas, outros para pastores, outro para mestres, outro para apóstolos, outros para evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, ele distribuiu os dons do Espírito para cada um conforme a medida da fé. E essa distribuição, galera, ela não foi tudo para um só, e nem ficou ninguém sem nada. Cada um recebeu uma medida, cada um recebeu uma dose. E o que o meu irmão recebeu, eu não recebi. Então, eu só vou desfrutar da plenitude do Espírito quando eu me submeto a todos os dons que operam na igreja, todos os ministérios que operam na igreja. Se eu não me submeto aos meus irmãos, eu deixo de usufruir uma parte do Espírito Santo enviada para a terra, que só vai chegar à minha vida através do meu irmão. Então, para eu ser cheio, eu tenho que ser submisso aos meus irmãos, tá bom? Então, a submissão aqui, pessoal, é uma submissão como regra geral, de uns para com os outros. De modo que a sujeição da mulher, ela não é um fator de diminuição. E depois a gente vai aprofundar isso, tá bom? Mas vamos ler o texto? Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Eita, como ao Senhor, tá? Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher. A gente vai ver isso também lá em 1 Coríntios, capítulo 11, tá bom? Do versículo 3 em diante, até o texto da ceia, tá? Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então, o dever principal da mulher, irmãos, é sujeição. O dever principal do marido é amar,
tá? Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E aí vem o como. Eita! Como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, ou seja, ame a sua esposa mais do que você se amou. Irmãos, para pensar. Se Cristo tivesse amado mais a si mesmo do que amado a igreja, ele teria ficado vivo e deixado a igreja morrer. Mas ele não fez isso. Ele amou mais a igreja do que a sua própria vida, de modo que ele morreu para que a igreja vivesse. Da mesma forma, tem que ser o amor do marido para com a esposa. O amor do marido para com a esposa tem que ser um amor sacrificial, ao ponto de priorizá-lo em detrimento de si mesmo, tá? Isso a gente vai desdobrar para vocês de maneira muito clara aqui através de muitos exemplos. Então, queridos, ame como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Quer dizer, se entrega por ela e também a santifique. Aqui, irmãos, nós temos dois deveres básicos do marido, tá? O dever do amor e o dever sacerdotal. O homem é sacerdote da sua casa e a gente vai desdobrar isso também. Para se apresentar a si mesmo, ele está falando aqui da igreja em relação a Cristo, a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aí vem o 31, que é o fechamento. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Quer dizer, vão ser um corpo só. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Aqui o texto é muito claro em dizer que o relacionamento do homem e mulher é um tipo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, na medida em que o homem se relaciona com a sua mulher a partir do padrão bíblico, ele revela para o mundo como Cristo se relaciona com a sua igreja, tá? Da mesma forma como um pai que vive a paternidade bíblica, ele revela para o mundo, inclusive principalmente para os filhos, como é a paternidade de Deus. Como também o contrário, né, irmãos? Quando um pai ele é totalmente negligente ou abusivo, ele dificulta para o filho o entendimento acerca de como é a paternidade de Deus. Eu já conversei com pessoas que tiveram pais muito abusivos ou ausentes, e elas revelaram para mim que tinham muita dificuldade de entender o amor de Deus, de entender a paternidade de Deus, porque a referência que elas tinham de pai, a referência que elas tinham de amor de pai era um amor horrível, tá? Então, realmente, irmãos, os relacionamentos familiares foram escolhidos por Deus como uma das maneiras dele se revelar para o mundo, tá? E aí, homem e mulher revela o relacionamento de Cristo para com a igreja, tá? E também da igreja para com Cristo. Por isso que Paulo fala, grande é esse mistério, certo? E a Igreja Católica, por adotar a Bíblia Vulgata, que é a tradução do grego para o latim de Jerônimo, leu esse texto durante séculos aqui. Grande é este mistério? Não. Grande é este sacramento. Foi assim que Jerônimo traduziu. E a Igreja Católica se aproveitou disso na ignorância e transformou o casamento em um dos sacramentos, em um dos meios de graça, tá? Mas isso é assunto para uma discussão teológica mais profunda que não convém aqui, tá bom? O que a gente precisa saber aqui é que o relacionamento entre homem e mulher revela o relacionamento entre Cristo e a igreja, e aí o comportamento do homem e da mulher devem reproduzir também esse relacionamento entre Cristo e a igreja, tá? Eu vou começar aqui, pessoal, tratando com vocês acerca, basicamente, dos deveres elementares, tá? Que é a submissão da mulher ao marido e do amor do marido à esposa, mais o sacerdócio do marido à esposa, tá bom? E aí gostaria de alertá-los que eu vou fazer aqui uma inversão de ordem, tá? Vou fazer aqui uma inversão de ordem. Vou colocar aqui a outra imagem. Vou fazer aqui uma inversão de ordem, tá bom? Como assim inversão de ordem? Eu vou colocar aqui para vocês, primeiro, os deveres do esposo. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Se a Bíblia fala primeiro dos deveres da esposa e depois do marido. Porque para Paulo, naquela época, falar da submissão feminina era algo assim não tão estranho. Em alguns contextos era meio que até óbvio, tá? Porque naquela época essa sociedade era essencialmente patriarcal. Só que hoje em dia, com o movimento feminista, com as mudanças da sociedade, a mulher sendo inserida no mercado de trabalho, fica cada vez mais difícil
falar acerca da submissão feminina sem parecer machista, sem parecer arrogante, sem parecer retrógrado. E aí, galera, eu quero falar sim de submissão feminina porque está na palavra, está na Bíblia. No entanto, eu quero mostrar para as mulheres que o dever dado por Deus para os maridos é infinitamente pior. É infinitamente mais severo, tá? E vou, para isso, mostrar primeiro como se desdobra os deveres do marido, para depois falar do dever da esposa, tá bom? Então, tendo em virtude os nossos tempos, eu vou fazer essa inversão por uma questão meramente didática. Porque se eu começo a falar de submissão feminina sem mostrar para a mulher o como ela está na vantagem em relação aos deveres dados por Deus, pode ser que alguém tire do vídeo, que alguém se aborreça comigo, antes mesmo de perceber que está na vantagem, tá? Então, eu vou começar aqui pelos deveres dos esposos, deveres dos maridos, tá bom? Então, relembrando aqui, dever do marido de amar a esposa como Cristo amou a igreja, lembrando sempre que o como nunca significa tanto quanto, tá? Aqui ele tá falando de modo, tá bom? Quando a Bíblia diz amai-vos aos outros assim como eu vos amei, o como não tá dizendo de quantidade, o como tá dizendo de modo. E como Cristo nos amou, qual foi o modo como ele nos amou? O amor ágape, o amor sacrificial, dando a sua vida por nós, tá? Então a gente nunca vai amar tanto quanto Cristo ama, mas a gente pode amar como Cristo ama, se sacrificando pelas pessoas que nós devemos amar, tá bom? Então, não vamos entrar aqui no mérito da quantidade, vamos entrar aqui no mérito do modo, tá? Como Cristo nos amou, amor sacrificial, tá bom? E aí, galera, o amor sacrificial, ele vai gerar para o homem alguns deveres, tá? Alguns deveres de ordem prática, que ele não pode deixar de cumprir, senão ele estará violando o dever do amor, tá? O amor que Cristo teve pela igreja. E aí, galera, quais são essas aplicações? Eu vou citar algumas aqui, alguns poucos exemplos que eu amo citar, porque são exemplos que a gente consegue identificar no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos começar aqui falando de alguns desses deveres. Vamos começar aqui pelo primeiro aqui, ó, a família em primeiro lugar. Tá? Cristo, ele se colocou em primeiro lugar ou ele colocou a igreja em primeiro lugar em relação a si? Ele colocou a igreja em primeiro lugar. Então o amor de Cristo é um amor que faz com que o homem coloque a família em primeiro lugar. E aí vem os desdobramentos, né, pessoal? Primeiro desdobramento é na vida financeira. Galera, o desdobramento da vida financeira, ele é de salutar importância aqui para nós. Por quê? Porque normalmente os homens reclamam que as mulheres gastam muito. Essa é a reclamação em geral, apesar que tem casos que acontece o contrário, tá? Mas no geral a reclamação é essa. Por quê? Porque o homem não consegue entender por que o salão de beleza é tão caro. Por que aquela bolsa é tão cara? Por que aquele sapato é tão caro? Por que tem que comprar roupa nova o tempo todo? Então, os homens em geral, eles costumam reclamar mais dos gastos da mulher do que o contrário. Só que se vocês pararem para pensar, gente, na verdade, os gastos que realmente mais impactam a vida financeira de uma família, normalmente são realizados pelo homem. E tem um principal, que é o master, que é financiamento de veículo. Galera, irmãos, a gente não pode perder de vista que uma bolsa cara você paga em até 3 vezes. Um carro caro é no mínimo em 48. Então, às vezes, o homem, para alimentar sua vaidade, seu ego, ele até tem um carrozinho bom, mas ele quer um carro ótimo, ele quer um carro onde ele vai ser bem recebido aonde ele chegar. Ele, às vezes, nem formula isso de maneira racional, é inconsciente. E aí ele compra um carro que compromete sensivelmente o orçamento da família. Compromete 30%, às vezes até 50% do orçamento da família. Nesse caso aí, pessoal, o homem, ele está priorizando mais a sua família ou mais o seu gosto, o seu conforto, a sua vaidade? Normalmente é o homem que usa mais o carro. Não, mas eu comprei para a família. Tá bom, se você comprou para a família, você tem noção de que comprometendo, sei lá, 30%, 50% da renda da família com o pagamento dessa prestação, você vai estar gerando muito estresse na sua casa durante todo esse financiamento? Vai ter muita briga, vai ter muita discussão, vai ter muito conflito, porque toda vez que uma pessoa estiver doente, vai comprar um remedinho a mais, vocês vão estourar o orçamento. Toda vez que sua esposa quiser fazer um cabelozinho, comprar uma bolsinha, vai estourar o orçamento, porque você já comprometeu o orçamento a longo prazo, a médio prazo, né? Mas vou dizer que é a longo, porque para quem está pagando o financiamento sempre é longo. A longo prazo para realizar um desejo que daqui a que você pague já vai ser um desejo que vai estar já sem sentido para você. Você compra um carro hoje, daqui a 5 anos o carro já está velho para você. Então, pessoal, é muito importante a gente ressaltar isso, que o homem, ele pode comprar um carro bom? Pode, mas ele sempre tem que ter em vista a família e não a sua própria vaidade,
tá? E não somente o seu conforto e não somente o seu status, tá bom? E o mais comum é que o homem não pense na família, ele pense mais em si, tá? Esse é o mais comum. Segundo ponto que eu queria destacar para vocês é em relação ao uso do tempo, tá, pessoal? E aqui eu queria dar 2 destaques. Uso do tempo em relação a trabalho, tá? Que tem muito homem que se mergulha no trabalho e não cuida bem da sua casa, não tem tempo para a família, não passeia com a família, não faz nada que deixe sua família feliz, tá? De especial que eu quero dizer, tá bom? Ele foca muito no trabalho e deixa e negligencia a sua casa. E tem outros que acontece mais no nosso meio, foca muito na igreja, esquece da sua família, esquece da sua casa. É domingo na igreja, é terça na igreja, é quinta na igreja, é sábado no evento, é sexta no mutirão e tal, e não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos. Pessoal, isso aqui não é o amor de Jesus, tá? Isso aqui não é o amor de Jesus. Lembra que eu já disse para vocês em outras oportunidades que existe uma escala de prioridade na nossa vida, onde um não exclui o outro. Mas deve ser colocado como prioridade, tá? E aí, qual é essa escala de prioridade? Em primeiro lugar, relacionamento com Deus, tá? E aqui não confunda com obra de Deus nem com igreja. Estou falando em relacionamento com Deus, tá? Se possível, se você tiver que negar pai, mãe, filho, filha por causa de Jesus, você tem que negar. Mas eu não estou falando Deus no sentido de obra de Deus. Segundo lugar, pessoal, é a família. A Bíblia diz que aquele que abandonou a sua casa, negou a fé e é pior do que o ímpio, tá? Então a família é segundo lugar. Aquele que se envolve muito nas coisas de Deus e abandona a família, ele é pior do que o ímpio também, tá bom? 3, trabalho. Paulo fala que ele não trabalha e também não coma, tá? Então o trabalho também entra aqui. E em quarto lugar, a obra de Deus. Lembrando, não confunda Deus com a obra de Deus, são diferentes. Tá bom? São diferentes. Então, pessoal, nós temos aí a ordem de prioridade, tá? Você vê que a família tem um destaque aqui especial, tá? Família que está em segundo lugar, tá bom? Então você sempre tem que reservar um tempo para a família, tá? Você não pode gastar só o seu tempo com a obra de Deus e esquecer a família, tá bom? Dito isso, vamos prosperar, vamos avançar. Nós temos aqui, pessoal, também uma regra relacionada a tratamento. Tem gente, irmãos, que é muito legal com as pessoas de fora, mas é um ogro, é um cavalo dentro de casa. Nesse caso aqui, irmãos, as pessoas você tem que tratar melhor, irmão, sua família, sua esposa e seus filhos. Tem gente que é um docinho de coco na rua, mas é um jumento dentro de casa. Irmão, pelo amor de Deus, acorda. Você não está amando a sua esposa como Cristo amou a igreja. Pelo contrário, você está descumprindo o mandamento do amor. Então, queridos, existe o mandamento do amor em geral? Existe. Mas o especial afasta o geral. Então, eu devo amar a todos? Devo, mas eu devo amar principalmente uns aos outros, que é quem está ao meu redor, tá? Que é quem está ao meu redor. Quem quer amar todo mundo, irmãos, ele está dando uma desculpa para não amar ninguém. Por quê? Vai dizer que tu tem que se preocupar com a pessoa que está na África, mas tu não se preocupa com a pessoa que está do teu lado? Tem que amar primeiro quem está ao teu alcance, tá? E aí, depois que você alcançou quem está no teu alcance, aí você vai para a pessoa que está longe, tá bom? Ou faz os dois paralelamente. Você só não pode negligenciar quem está do seu lado para alcançar quem está longe. Então, o mandamento do amor, ele tem uma escala de especialidade. Primeiro, você tem que amar quem está próximo. Tá? É por isso que Paulo fala, para a gente ajudar todo mundo, mas principalmente os domésticos na fé. Não tem que ajudar todo mundo? Tem, mas principalmente quem está mais perto, os domésticos na fé. E aí você tem um dever de amar a família, ou principalmente a esposa, como Cristo amou a igreja. Esse dever é mais especial do que os outros. Então é como se fosse assim, irmãos. Ó, vou colocar aqui para você na forma de desenho, que às vezes ajuda, tá? Tem o dever de amar todo mundo. Dentro do dever de amar todo mundo, tem o dever de amar os mais próximos, tá? E dentro do dever de amar os mais próximos, tem o dever de amar a esposa. Qual é o dever mais importante desses? Que deve ser prioridade? A esposa. E em segundo lugar, os domésticos na fé, aí, os irmãos da igreja, os irmãos em Cristo. E em terceiro lugar, o resto do mundo, tá bom? Então aqui tem uma ordem de prioridade. Aqui tem uma ordem de prioridade, tá bom? Que não pode ser negligenciada, tá? Então vamos prosperar, vamos avançar. Vamos dar continuidade aí a outros exemplos práticos de como manifestar esse amor, tá? E aí eu quero ressaltar aqui para vocês alguns exemplos que são até engraçados, mas que têm repercussão sim no nosso dia a dia, irmãos. Se o homem tem que amar a esposa
assim como Cristo amou a sua igreja dando a sua vida por ela, se há de pressupor que quando o bandido vem, o marido não pode fugir e largar a esposa para trás. Ele não pode fugir e largar a família para trás. Só que o instinto, às vezes, vai induzir o homem a correr, vai induzir o homem a fugir. E aí, irmãos, como que o homem vai se condicionar para não priorizar a si mesmo em detrimento dos seus? Como que ele vai se condicionar? Ele precisa, dia a dia, treinar para quando esse dia chegar, se chegar. Ele tem que treinar todo dia, tá? Ele tem que viver o amor nas pequenas coisas para que quando ele for demandado nas coisas maiores, ele já esteja habituado a exercer esse amor sacrificial. E aí eu quero começar aqui com alguns exemplos. Como, por exemplo, na hora que o camarada chega em casa e vê 2 bifes, um lindo, aquele esparramado, todo dourado, cebolado, bonitão, e outro com um nervinho no meio dele, alguns nervinhos, todo troncho, todo esquisito. Qual que é, marido, o teu e qual que é o da tua esposa? Qual que você tem que pegar? Digamos que ela não jantou ainda, você vai jantar e depois ela, tá? Você chegou na panela primeiro que ela. Qual é o teu? Qual é a iniciativa que você tem que ter em relação a esses 2 bifes? É claro que o troncho é o teu. É amar a igreja, amar a esposa como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela. Então você tem que treinar no bife. Quer um segundo exemplo? Tem um garfo lá todo torto e um bonitinho. Qual que é o dela? É o todo bonitinho. Ela é a prioridade. Se você não treinar aqui, no mínimo, lá quando chegar no máximo, você vai se priorizar também. Quer ver um outro exemplo? A calçada é estreita, só passa um. Porque é estreita. Só um fica nela, o outro tem que andar na rua. Quem é que tem que andar na rua correndo o risco maior de ser atropelado? É a mulher ou o homem? É claro que é o homem. Ele que tem que andar na rua e a mulher andar na calçada. Então são pequenos exemplos aí que a gente encontra no nosso dia a dia, tá? Agora tem um, irmãos, que está ganhando cada vez mais importância na medida em que a mulher entra no mercado de trabalho, que é o quê? Os 2 trabalham, os 2 têm um trabalho igualmente cansativos. Eu tô falando de iguais, irmãos, porque de repente um trabalha sentado, outro trabalha no escritório, outro trabalha com obra. Aí, claro que você vai ter que levar isso em consideração também. Mas vamos dizer que os 2 trabalham em trabalhos semelhantes, igualmente cansativos. Irmãos, quando chega em casa, de quem é as tarefas domésticas? Ah, é só de um? Ah, é só do outro? Não, irmãos, é dos 2. Você não pode deixar sua esposa assumir as tarefas domésticas como se ela fosse uma pessoa do lar, só fizesse isso, de maneira alguma. Se os 2 trabalham, se os 2 estão cansados, os 2 devem fazer igualmente as tarefas, tá? E isso aqui, irmãos, a gente sabe que não acontece na prática, Porém, é um descumprimento do dever do amor, tá? Isso aqui é uma desobediência. Tá bom? Em sequência, a gente também tem que lembrar do relacionamento íntimo do casal, tá? Tem muito homem que só se preocupa com ele, não se preocupa com a esposa. Não tem essa preocupação, tá? Vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Irmãos, isso é falta de amor. Não é o amor que Cristo amou a igreja se sacrificando por ela, tá? Essa preocupação precisa ser permanente. É claro que nem sempre pode acontecer como a gente imagina que tem que acontecer, que é os 2. Isso aí não é regra, irmão, isso não é regra, tá? Mas tem que ser uma preocupação do homem, tem que ser uma preocupação dele, tá bom? Em outros vídeos eu já falei sobre isso, eu não vou entrar aqui nesse mérito hoje, tá? Mas fica aí a dica, tá bom? Fica aí a dica. Outra coisa que é importante, o amor do homem. Quando o homem prioriza a sua esposa, quando ele realmente coloca ela em primeiro lugar, ele facilita muito a vida da mulher no exercício do papel dela. É muito mais fácil se submeter a alguém que te coloque em primeiro lugar ou a alguém que te coloque em segundo lugar, em terceiro, em quarto, quem sabe até em último. É muito mais fácil submeter a alguém que você sabe que tudo que ele fizer vai ser para o seu bem ou submeter a alguém que procura primeiro o bem dele e depois o bem dos outros. É claro que é infinitamente mais fácil se submeter a alguém que vive para te fazer bem. A missão da vida dele é te fazer feliz. A missão da vida dele é se sacrificar por você. E aí, todas as vezes que ele tomar uma decisão que você, mulher, não concorda, mas você aprendeu a confiar que ele vive para te amar, para te colocar em primeiro lugar, vai ser muito mais fácil para você submeter a ele do que um marido que você sabe que não te coloca em primeiro lugar. Então, homens, quando você cumpre o seu papel, você facilita demais a vida da sua esposa de te honrar, de submeter a você, de ser obediente à palavra de Deus.
Então aí tá mais um motivo para você colocar sua esposa em primeiro lugar, se sacrificando nas pequenas coisas, para que ela venha, para que venha gerar uma confiança no coração dela de que ela é sim prioridade na sua vida, tá bom? E aí, pessoal, vamos falar do segundo papel do homem, que é o sacerdócio do lar. Tá? O homem é o sacerdote do lar. Lembra que a gente leu lá em Efésios capítulo 5, dizendo que o homem deve purificar a sua esposa como Cristo purificou a sua igreja, lavando-a pela palavra da verdade. Irmãos, aqui a gente tem que lembrar das palavras de Jesus lá no livro de João, salvo engano, no capítulo 17, onde Jesus disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Quer dizer, a palavra, irmão, tem o poder de nos purificar. Tá? A palavra entra, confronta, lava e nos transforma, tá? E essa palavra é sempre portada por alguém, porque como ouvirão se não há quem pregue, se não há quem anuncie? Então alguém tem que pronunciar essa palavra, tá bom? E dentro de uma casa, ambos podem pronunciar a palavra, mas um tem o dever de pronunciá-la. Tá? Os dois podem, mas um tem uma obrigação, que é o marido. Ele tem o dever de purificar a sua esposa pela palavra da verdade. Ela tá chateada, ele tem que buscar em Deus uma palavra que vai curar a chateação dela. Ela tá deprimida, ele tem que buscar em Deus, ele tem que orar, ele tem que jejuar, ele tem que ler a Bíblia para pedir a Deus uma palavra para liberar na vida da sua esposa, para ela ser curada através dessa palavra. Deus, irmãos, ele te deu esse dever, mas também junto com esse dever ele te deu um poder. O homem, ele é revestido de um poder sobrenatural para curar coração da esposa, para curar os sentimentos da esposa pela palavra. Isso aqui, irmãos, eu saí do natural, agora eu já estou entrando no sobrenatural. Tá? O papo aqui agora é para quem é espiritual, não é para quem é carnal. Tá? Não é um papo de moralidade, aqui é um papo de fé. Então o homem tem esse poder de lavar o coração da esposa pela palavra. Tá? E aí, irmãos, esse dever de purificar a esposa pela palavra, quer dizer, o dever de ser sacerdote do lar, ele tem alguns desdobramentos. Eu destaquei pelo menos 2 grupos. O primeiro grupo de desdobramento, irmão, nos diz o seguinte: pare, marido, pare, para hoje, em nome de Jesus, pare de usar argumentos humanos para corrigir os problemas da sua casa. Para de tentar usar a lógica, para de tentar utilizar o seu convencimento. Isso é bom? Pro dia a dia mas não é sobrenatural. Se você está precisando resolver um problema grave dentro da sua casa, pare de se estribar, pare de confiar na sua capacidade de convencimento, tá? Então não adianta nada a esposa estar lá deprimida, o marido ficar tentando: não, minha filha, não é assim, por que você está assim? Essas palavras, irmãos, de consolo, elas são úteis do ponto de vista humano, mas elas não são sobrenaturais. E você tem uma ferramenta sobrenatural. Uma vez Paulo disse para a igreja que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. A gente tem armas sobrenaturais à nossa disposição, que podem ser usadas, e é a palavra de Deus que purifica o coração. Então pare de confiar na sua capacidade argumentativa, na capacidade das suas palavras de consolo, e comece a usar mais a palavra de Deus, tá bom? Pare também de se estribar, de confiar em gritos. Marido crente que fica gritando, o vizinho fica ouvindo, isso é um escândalo, tá? Isso é horrível. Pare de ficar gritando com a sua esposa, tá? Pare de ficar gritando dentro da sua casa. Marido que usa da brutalidade, ele sabe que quando ele é ogro, as coisas acabam se encaminhando para o que ele quer, e aí ele começa a usar a brutalidade, a cavalice, a jumentice aí como ferramenta de conduzir a sua casa. Tá errado, você tem armas muito melhores e muito mais eficientes, tá bom? E outra coisa também, tem marido que usa o silêncio aborrecido, aquele bico, né? Fica de bico no canto, não fala nada, para gerar um constrangimento para a esposa. Às vezes ele nem faz intencionalmente, mas inconscientemente ele sabe que funciona, tá? Saber aqui inconscientemente, tá, irmãos? Ele já se acostumou desde jovem a ficar de bico e as pessoas depois fazerem o que ele quer, certo? Então, ficar de bico é uma maneira de constranger os outros a fazer o que você quer. Então, tem marido que é infantil nesse ponto, fica de bico, fica burrado, fica em silêncio, não fala mais. Isso aí, irmãos, não é o método da Bíblia. O método da Bíblia é: use a palavra para corrigir o que está errado, tá bom? Segundo desdobramento, tá? Segundo desdobramento. Assim como Cristo purifica a igreja com a palavra, você também tem o mesmo poder. Você também tem o mesmo poder. Então, o primeiro desdobramento é: abandone as armas erradas. E segundo, confie nas armas certas. Confie. Cristo não purifica a igreja pela palavra e não nos transforma pela palavra.
você também tem o poder de mudar a história da sua família pela palavra. E não pela reclamação, e não pela ignorância, e não pela brutalidade, e não pelo silêncio, o silêncio aborrecido. Você tem ferramentas que realmente funcionam, porque Deus te deu, tá? Outro ponto importante também, irmãos, sobre essa autoridade espiritual do marido. Da onde a gente extrai essa autoridade espiritual, irmãos? A gente extrai lá do livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 em diante, onde Paulo diz assim, que o marido, ele é o cabeça da esposa, assim como Deus, o pai, é o cabeça do filho. E aí você tem uma cadeia de autoridade descrita lá em 1 Coríntios, capítulo 11, tá? Versículo 3 em seguinte. Você tem o pai, você tem o filho, que é Jesus, você tem o marido. Tá dando um errozinho, irmãos, aqui. E você tem a esposa, tá? Nessa cadeia de autoridade. Então, se você pegar uma extensão com várias lâmpadas, tá? E você, porventura, tá? Cortar o fio entre a segunda lâmpada, aqui tá uma extensão com várias lâmpadas. Uma lâmpada, outra lâmpada, outra lâmpada, outra lâmpada, tá? Se você... Aqui tá a tomada. Aqui tá a tomada. Se você cortar essa lâmpada aqui, sabe o que vai acontecer? Essa vai continuar funcionando e essas vão parar de funcionar. Em contrapartida, se você cortar o fio aqui, essas vão continuar funcionando e essas aqui vão parar de funcionar. E assim por diante. Se você cortar a lâmpada aqui, essas vão continuar funcionando e essa vai parar de funcionar. É assim o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Olha só, aqui é o pai. Aqui é o pai. Aqui é o filho. Aqui é o marido. Aqui é a esposa. Como o filho foi submisso ao pai, o filho recebeu todo o poder nos céus e na terra. E recebeu também um nome que está acima de todo nome. A autoridade do pai, ele compartilhou com o filho. Da mesma forma como quando um esposo é submisso a Cristo e tenta obedecer-lhe em tudo, inclusive no mandamento do amor à esposa, ele também recebe uma autoridade espiritual sobrenatural. E quando a esposa é submissa ao marido, ela também usufrui dessa autoridade sobrenatural. E aqui eu quero diferenciar entre a autoridade natural e a autoridade sobrenatural. Tem uma diferença muito grande. Por exemplo, Saul. Saul, ele... Ao desobedecer pela segunda vez a ordem de Deus, o Espírito do Senhor foi retirado dele. Ele perdeu a autoridade dele natural? Claro que não. Ele continuou mandando e todo mundo obedecendo, ele continuou com a coroa e ele continuou com o trono. Saul continuou rei de Israel durante muitos anos, tá? O que ele perdeu? A autoridade sobrenatural. A natural ele tinha. O que ele não tinha era sobrenatural. E aí, irmãos, ele mandava e os soldados obedeciam? Sim. Porém, em relação aos espíritos maus, ele não tinha autoridade nenhuma. Ele virou uma porta aberta escancarada para a ação demoníaca. É por isso que os demônios vinham atormentá-lo. Então, queridos, por que a autoridade espiritual é importante e, vou dizer, fundamental na vida do crente? Porque a gente não opera só no plano moral e humano, a gente opera também no plano sobrenatural. Então existe demônio, principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade que atuam contra a nossa família para destruí-la. E aí quando você tem autoridade natural, você consegue fazer muita coisa. Mas quando você tem os dois, você consegue viver os propósitos de Deus para sua vida. Agora, se só tem autoridade natural e não tem espiritual, você está vulnerável. Então, um homem que tem o chinelo, um homem que tem o cinto, consegue ter autoridade natural sobre os filhos. Tá? O homem que tem voz de comando, ele consegue ter autoridade sobre os filhos. Mas ele consegue ter autoridade espiritual sobre eles? Depende. Ele é submisso a Cristo? Porque existe uma cadeia de autoridade. Tá? A autoridade, irmãos, ela vem do Criador, tá? De quem tem todo o poder nos céus e na terra. É ele que transmite a autoridade. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 13 que nem existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus. E aqui, irmão, você não pode confundir a autoridade no sentido de posto com a autoridade no sentido de pessoa.
tá? O poder dos homens de governar uns sobre os outros foi instituído por Deus. Mas Deus não necessariamente escolhe a pessoa que vai ocupar aquele cargo de autoridade, tá? Mas isso é um problema para outro momento, para a gente discutir em outro momento. Mas o princípio de autoridade decorre de Deus. Não tem autoridade que não venha de Deus. Jesus deixou isso muito claro para Pilatos. Você só tem autoridade sobre mim porque você recebeu do alto. Senão você não teria autoridade nenhuma sobre mim. Então toda autoridade, irmão, procede de Deus. E ela procede nas cadeias de autoridade. Então quem não é submisso pode até ter autoridade natural, pode até ter uma excelente oratória, mas vai lhe faltar autoridade sobrenatural, que pra gente é imprescindível. Então, por exemplo, o marido que não é submisso a Deus, não ama a esposa como Cristo amou a igreja, não se submete a Cristo em outras áreas, ele tem autoridade sobre os filhos, mas não tem autoridade espiritual sobre os filhos. E a esposa que não se submete ao marido, ela pode ter até, às vezes ele não tem nem natural também, tá? Autoridade natural é uma coisa difícil de desenvolver e é gradativa, é progressiva. É necessário ter não apenas uma autoridade espontânea, mas também se desenvolver no assunto. Ninguém nasce um líder pronto. A liderança, ela se desenvolve. Quanto mais você se interessa em estudar, pesquisar e ver como grandes líderes atuam, mais você vai desenvolver sua autoridade natural, tá? Então, queridos, a autoridade natural, ela se desenvolve. Nem todo mundo tem. Tem gente que não tem autoridade natural nenhuma, tá? Mas o meu ponto é, ainda que a pessoa tenha autoridade natural, ela vai precisar também da espiritual, como era o caso de Saul, tá bom? Então, no caso aqui, irmãos, da mulher que não se submete ao marido, ela pode ter autoridade natural ainda sobre os filhos, mas vai lhe faltar a espiritual, tá? E o homem, quando ele tem autoridade espiritual, irmãos, ele pode dizer como Josué. Não tem aquela expressão, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Os irmãos lembram do contexto que foi escrita essa frase? Irmãos, essa frase aí foi escrita no seguinte contexto. Josué, depois de ter conquistado toda a terra, já sendo idoso, ele convoca todos os líderes das 12 tribos para uma reunião. E nessa reunião ele diz, ó, vocês têm duas opções, dois caminhos. Ou vocês seguem o caminho dos homens da terra, que nós viemos tomar posse, e adoram outros deuses, ou vocês adoram o Senhor. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A adoração do Senhor é exclusiva. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? E aí que, se você escolher Deus, sirva somente a Deus. Se você escolher os deuses dessa terra, saiba que Deus você não vai ter. E independentemente da escolha de vocês, eu já fiz a minha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué não está liberando uma palavra de profecia. Josué está liberando uma palavra de autoridade. É diferente. Palavra de autoridade é voz de comando. Eu e a minha casa, eu falo por mim e pela minha casa. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Então ele fala com voz de comando, não com voz de profecia, tá? Então, Josué ele tinha tanto autoridade natural sobre a sua casa, porque seus filhos estavam submissos a ele, como também ele tinha uma autoridade espiritual e por isso ele tinha liberdade para falar no plano espiritual perante a nação de Israel inteira, as 12 tribos, tá? Então, irmãos, quando um homem ele tem autoridade espiritual, ele é submisso a Cristo, ele automaticamente ele leva a sua família para servir a Cristo também. É quase que automático, irmãos. É muito difícil você conhecer uma casa onde o homem é servo de Deus, íntegro, um homem cheio do Espírito Santo, temente a Deus, que a sua família também não serve ao Senhor. É muito raro. O comum é o quê? A mulher servir ao Senhor e o marido não. Mas quando o homem serve a Deus, normalmente toda a família vai junto por causa dessa autoridade especial que Deus deu para o homem, tá? E aí, queridos, nós vamos encontrar um desdobramento disso no discurso de Paulo para aquele carcereiro lá da cidade de Filipos, da prisão, onde ele diz para o carcereiro, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Por que Paulo tinha tanta convicção que a casa dele ia ser salva também? Porque Paulo sabia que ele era um chefe de família. E como ele era um chefe de família, a conversão do chefe de família gera a conversão da casa. Não automaticamente, irmãos, mas por causa dessa autoridade que o homem tem, acaba repercutindo na família. Então, queridos, ter autoridade espiritual tem um impacto em salvação da nossa casa. Um impacto de salvação. Outro ponto também, irmãos, é em relação à responsabilidade do homem pela estabilidade espiritual da sua família. Então, queridos, dentro da sua casa, aí, irmãos, eu não estou falando só de autoridade, agora eu estou falando de responsabilidade, tá?
O destaque aqui é para a palavra responsabilidade. Com autoridade vem responsabilidade. E aí, pessoal, a responsabilidade do homem, ela é proporcional à sua autoridade. Não é ele que recebeu de Cristo a autoridade para liderar? Então é ele que também vai ser cobrado por Cristo. Então, se na sua casa, meu irmão, não tem culto doméstico, a culpa é sua. Se na sua casa, meu irmão, os seus filhos, eles vivem reclamando da igreja, vivem reclamando que a igreja só tem fofoqueiro, vivem reclamando que a igreja só tem gente falsa, muito provavelmente eles ouviram isso da sua boca ou da boca da sua esposa. E você errou quando falou e ela errou quando você errou quando deixou ela falar e não a corrigiu, tá? Você é o líder, você tem que preservar um ambiente saudável, fiel aos princípios da palavra de Deus dentro da sua casa. Então, às vezes, os filhos ganham raiva da igreja porque você não está cumprindo o seu papel direito, tá bom? Então, fica reclamando do culto, por exemplo, também. E aí os filhos começam a reclamar de ir para a igreja, tá? Queridos, por que teu filho não sabe a Bíblia, não sabe nada de Bíblia? Porque você foi omisso, você não foi sacerdote na sua casa, você não ensinou. E nem tampouco acordou cedo para arrumar eles, para levar eles para a escola dominical. E aí depois quer ficar reclamando que ninguém visita, ninguém evangeliza, o grupo de jovem não faz nada. Irmão, quem que é o sacerdote da sua casa? É o líder do departamento de jovem? Ou é você? Mas a gente gosta de jogar responsabilidade para outros. No entanto, já dizia o tio Ben, o tio do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então Deus lhe deu autoridade, mas te deu responsabilidade também. E aí, queridos, vamos lembrar aqui como o exemplo do pai de Moisés. Irmãos, o pai de Moisés, ele foi um homem que, por causa da sua fidelidade ao Senhor, ele impactou toda a geração dos filhos de Israel. Toda. Como assim? Quando você lê lá no livro de Êxodo, capítulo 1 e 2, você vê um protagonismo de Joquebede. O livro de Êxodo nem fala o nome do pai de Moisés. Só fala que eles o esconderam, fala no plural, que os dois o esconderam, e depois fala que ela preparou o cestinho e mandou Miriam ver o menino lá no rio Nilo. Tá? E aí, pessoal, é importante a gente lembrar que o livro de Hebreus fala que os pais de Moisés, pela fé, creram na salvação do menino. Então coloca no plural, inclui o pai de Moisés. E aí eu fico me questionando, mas por que lá em Êxodo não fala do pai, mas aqui em Hebreus fala do pai, que ele também atuou pela fé? Não entendi bem. Até que, irmãos, procurando interpretar esse texto de Hebreus, da onde o autor da carta aos Hebreus tirou essa informação, eu me recordei, tá? Eu me recordei. Em primeiro lugar, que naquela época as mulheres eram extremamente submissas, então a Joquebede não fez nada que não tenha tido o consentimento ou até mesmo a ideia do seu marido. Em segundo lugar, quando Deus se apresenta para Moisés em Êxodo 3, ele fala, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus se apresenta como o Deus do pai de Moisés. Então, ainda que Moisés não tenha citado o nome do próprio pai, né, no livro de Êxodo que ele escreveu, o texto da sarça deixa muito claramente que o pai de Moisés era um homem temente ao Senhor num período em que o povo de Deus estava desviado do Senhor. Tá? O povo estava desviado 400 anos lá na terra do Egito, já tinham se aculturado com os deuses do Egito, mas mas a casa de Moisés, o pai de Moisés, continuava fiel ao Senhor, ao ponto do Senhor dar testemunho dele, colocar ele no mesmo patamar de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus do teu pai. Deus nunca falaria isso se o pai de Moisés não tivesse relacionamento e intimidade com Deus. Então, queridos, a gente vê como é importante uma casa onde o homem e a esposa são tementes ao Senhor. O que aconteceu dentro dessa casa? Eles produziram, irmãos, só o maior profeta do Antigo Testamento, só uma grande profetisa na nação de Israel, que foi Miriam, e só o primeiro sumo sacerdote. Só isso. Só isso. Então, querido, você vê que uma casa fundada na palavra de Deus e no temor do Senhor, ela é uma casa de profetas. Uma vez eu vi o pastor Josué Gonçalves falando que ele conheceu uma família onde de 11 filhos, 10 se tornaram pastores. E aí disse que o que tinha de peculiar nessa casa era que todo dia tinha culto doméstico, às 18 horas nessa casa. Então a liderança do pai fez com que o ministério, a vida dos seus filhos se tornasse uma vida de ministração, de serviço ao Senhor. Tá? Ele também disse algo interessante, ele falou que já aconselhou mais de 10 mil casais. Mais de 10 mil casais.
e ele disse um dado muito interessante. Ele falou, ó, desses 10 mil que estavam com problemas, 99% não fazia culto doméstico. Então, queridos, a gente vê aí um problema grave dentro da igreja, que é o quê? Que é a vida templocêntrica. A gente só serve ao Senhor dentro do templo. Isso é um problema grave. Então, irmãos, é importante você, marido, assumir essa responsabilidade. Se não tem culto doméstico, a culpa é sua. Se os filhos não estão... A culpa não, a responsabilidade é sua. Se os seus filhos não sabem nada de Bíblia, a responsabilidade é sua. Se os seus filhos não foram instruídos no caminho do Senhor, a responsabilidade é sua. É você que é o responsável, tá? E aí, queridos, é importante te ressaltar também que existe uma diferença entre culpa e responsabilidade, né? Por quê? O homem é o sacerdote do lar, ele é o responsável pela saúde espiritual da sua família, ele é o responsável pela saúde espiritual da sua esposa, que ele tem o poder de lavá-la pela palavra da verdade. Então, se ele falha nessa missão, se ele falta de autoridade porque ele não se submete a Cristo, ele talvez não é o culpado por algum problema específico, mas ele é o responsável. Qual a diferença entre culpa e responsabilidade? Se eu tô com a minha filha, que tem 5 anos, e num prédio ela joga uma bola desse prédio e acerta a cabeça de alguém, mata alguém lá embaixo, a minha filha é culpada, porque ela sabe que não pode jogar. Ela sabe, tá? Ela já é grandinha o suficiente para entender que isso é errado. Mas o responsável sou eu. Se a pessoa, digamos que ela não morreu, que ela procurou uma indenização, e se ela processar, ela não vai processar minha filha, ela vai me processar, tá? Porque a culpa não é minha, mas a responsabilidade sim. Se um policial, numa troca de tiro, acerta um cidadão, um transeunte que está passando na rua, o Estado não deu tiro em ninguém. Quem deu tiro foi o agente. Mas o Estado é o responsável. Ele vai pagar a indenização e depois, se o agente tiver culpa, ele cobra do agente, tá? Porque o responsável é o Estado. Mesma coisa o dono de um estabelecimento, de um supermercado, de uma loja, a loja responde pelos atos dos empregados. Porque existe uma diferença entre culpa e responsabilidade. Responsabilidade é mais amplo que a culpa, tá? Então, a culpa é quem? É quem deu causa ao erro. E a responsabilidade é quem deveria ter evitado o erro e não evitou, tá bom? Então, galera, o homem, às vezes, ele não é culpado de todos os problemas dentro da casa dele, mas no que diz respeito a problemas espirituais, ele pode até não ser o culpado, mas ele é sempre o responsável, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá? E aí, pessoal, é sempre bom a gente lembrar também as palavras de Paulo, que ele disse lá para Timóteo, dizendo acerca dos bispos, acerca dos diáconos. Ele fala acerca dos bispos que eram os líderes da igreja, que eles tenham a sua família em sujeição, tá? Casado, marido de uma só mulher, tendo seus filhos em total sujeição. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, que ele precisa ser um pastor para a sua subcongregação, para depois ele ser colocado numa congregação maior. Se ele não consegue ser um bom pastor na subcongregação que está com ele, que é a família dele, como é que ele vai ser um pastor bom para uma congregação? Então não dá, irmãos. Primeiro ele tem que ser um bom pastor para a sua subcongregação, que é a sua família. E aí, sendo um bom pastor para essa subcongregação, ele pode adotar a família mais ampla de Deus, que é a igreja, tá? É a família dele por extensão, certo? Então primeiro começa na família menor, depois você vai para uma família maior. E aí, queridos, eu queria destacar para vocês aqui acerca de um outro tema também relacionado, tá? Eu falei com vocês já sobre o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 em diante, tá? Citei essa sequência aqui para vocês da cadeia de autoridade, tá bom? Lembrando sempre, quando a mãe não é submissa ao marido, eu vou falar disso depois repetidamente, ela não tem autoridade espiritual sobre os filhos, tá bom? Da mesma forma como o marido não se submete a Cristo, ele não tem autoridade espiritual sobre a esposa. E aqui eu gostaria de ressaltar que Deus, ele respeita o princípio de autoridade. Irmãos, isso funciona, isso funciona. Você quer ver? Quando Adão e Eva comeram do fruto, a Bíblia vai dizer, irmãos, que os olhos de ambos se comeram quando Adão se abriram, quando Adão comeu o fruto. Quando Eva comeu o fruto, os olhos dela não se abriram. Ela não ficou enxergando o bem e o mal depois que ela comeu. Ela só enxergou o bem e o mal quando Adão comeu. Por quê, irmãos? Porque Deus deu a responsabilidade para Adão. E Deus respeita o princípio de autoridade. Se Adão não tivesse comido, Eva não teria recebido a consequência do pecado, que é a queda. Você ter noção do quanto Deus leva o princípio de autoridade a sério. Então Eva comeu, não aconteceu nada. Adão comeu, os olhos de ambos
se abriram. Você quer ver também como Deus leva a sério o princípio de autoridade? Quando Deus enviou Miguel para combater com Satanás pelo corpo de Moisés, o livro de Judas disse que ele repreendeu em nome do Senhor Satanás. Por quê? Porque, ao que tudo indica na hierarquia celestial, Satanás estava acima de Miguel. E aí, pessoal, Deus, é interessante, né, que Miguel não repreendeu em seu próprio nome. Tampouco usou de palavras blasfemas contra Satanás. Quer dizer, Miguel ele respeitava o princípio de autoridade que estava em Satanás, mesmo sendo um anjo caído. Da mesma forma como Davi respeitava a autoridade de Saul, mesmo Saul caído. Eles entendiam que Deus também respeita o princípio de autoridade. Nós vamos encontrar isso também na repercussão da vida dos reis de Israel sobre a nação. Quando o rei era temente a Deus, o povo prosperava. Quando o rei era ímpio, o povo sofria. Por quê? Porque Deus respeita o princípio de autoridade. Então, se o rei é ímpio, a nação inteira é alcançada por causa do castigo que Deus dá sobre o rei. Tá? Nós vamos encontrar isso também, irmãos, naquela palavra que quando uma pessoa é ímpia, a maldição alcança até a terceira e quarta geração. Quando ela é fiel, alcança as milhares. Por que até terceira e quarta geração? Porque aquela sociedade essencialmente patriarcal, ela tinha os filhos, os netos e até mesmo os bisnetos morando sob a autoridade do patriarca. Então ele tinha autoridade enquanto ele vivesse sobre os seus descendentes, tá? E essa autoridade que ele tinha sobre os seus descendentes, normalmente não passava na quarta geração, era difícil alguém ser tataravô naquele tempo, certo? Então por que alcançava? Porque quando Deus punia o patriarca, toda a casa era afetada por causa dessa punição. Por isso que alcançava até a terceira e quarta geração. Não é que Deus imputava o pecado sobre os filhos e netos e bisnetos, é porque afetando o patriarca, os outros eram afetados também. Para você ver como Deus respeita o princípio de autoridade e age a partir desse princípio, tá? E aí, galera, lá em 1 Coríntios 13, Paulo fala para a mulher andar com véu, porque naquele tempo o véu era o símbolo do casamento da mulher. Era o símbolo de que a mulher estava submissa ao marido. Naquela época o símbolo era esse. E hoje, isso significa isso? Claro que não. Se tu olhar uma mulher com um véu na cabeça na rua, você vai entender que ela é casada, que ela é submissa ao marido? Claro que não. Mas naquela época tinha esse significado. Então Paulo dizia, ó, como hoje, nesse tempo, eu estou parafraseando, tem significado de submissão, usem o véu. Hoje tem esse significado. Então hoje usem o véu como sinal de submissão. Tá? E aí ele diz, por causa dos anjos. Quer dizer, a palavra anjo ali não é anjo do bem só não, é por causa das forças espirituais. Anjo e demônio. Então Paulo está dizendo o seguinte, quando um anjo demônio vê uma mulher com sinais exteriores de submissão, isso tem uma repercussão no plano espiritual. Em que sentido? No sentido de que essa mulher é como se ela tivesse uma cobertura espiritual do seu marido. O anjo, o demônio, não pode tocar nessa mulher se o marido dela é temente ao Senhor e tem autoridade espiritual válida diante de Deus. Tá? O nome disso é o que a gente chama de cobertura espiritual do marido sobre a esposa. Por isso que é por causa dos anjos. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Um efeito extraordinário da submissão. A esposa, ela usufrui do relacionamento, dos benefícios do relacionamento de fidelidade do seu marido com Cristo. Tá? E aí, como eu disse para vocês, ser o cabeça é ser o responsável. Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Não é só autoridade. Tá? Tem autoridade espiritual, mas também tem as responsabilidades espirituais. Tá bom? E aí eu destaquei para vocês aqui para finalizar que o exercício bíblico do papel do homem facilita o exercício do papel da mulher. Eu já disse isso antes. Então ajuda a mulher a ser submissa também, mas não somente isso. Tá? Ajuda a mulher a ter descanso. Tá? Eu vou explicar isso melhor, irmãos, mas eu quero citar o exemplo. Qual era a diferença entre... Por que Rebeca não andava angustiada e Ana andava muito angustiada pelo fato de não ter filho? E aí quando a gente vai para a história das duas, a gente percebe a diferença. Quando Ana descia com Eucana para sacrificar em Siló, é interessante que ela vinha triste, aí vinha o seu marido para ela e fala, por que você está triste, Ana? Eu não sou melhor para você do que muitos filhos? Olha o bonitão, o gostosão, o máximo, o suprassumo. Eu não sou melhor para você do que um monte de filho? O meu amor para você não é suficiente? Olha só como é que ele era bom, esse camarada, né? Fera. Então, irmãos, essa era a postura de Eucana. Você não vai ver Eucana orando para que Deus abrisse a madre de Ana. Você não vai ver essa oração. Mas quando você vai para a história de Isaac e Rebeca, você vê que Isaac orava instantemente, ou seja, insistentemente,
para que Deus abrisse a madre da sua esposa. Então o fato de Isaac ele orar muito pelo milagre da esposa tirava dos ombros dela a responsabilidade pelo milagre. Então a angústia, a preocupação, ela deixava para o marido. Então era uma fonte de descanso para o coração dela ver o marido naquela dedicação toda pelo milagre dela. E aí eu lembro quando eu era adolescente, meu irmão se desviou dos caminhos do Senhor e fazia muita besteira, chegava de madrugada direto. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Graças a Deus, Deus já transformou. Eu vou até contar o milagre dele aqui hoje, tá? E nessa época eu lembro que minha mãe dormia a noite toda. Meu pai ficava acordado, andando pela casa, reclamando, mandando eu ligar pro meu irmão. Mas ela dormia, ela ficava dormindo e meu pai acordado. Porém, quando meu pai viajava fazer alguma obra missionária e minha mãe ficava em casa, dava meia-noite, ela já estava toda se tremendo, nervosa, chorando, preocupada com meu irmão. Quer dizer, quando meu pai estava em casa, ela descansava na preocupação dele. Ela descansava na ação dele. Ela sabia que meu pai estava acordado, qualquer problema ele ia resolver. Ela sozinha, o peso da responsabilidade ficava todo nas costas dela. E aí fazia ela ficar dessa forma, chorando, preocupada, medrosa, certo? Então, quando o homem ele assume a liderança da sua casa e o compromisso de buscar Deus pela sua família, a esposa vê isso claramente, ele lutando pelo benefício dela no plano espiritual, isso traz descanso para ela, tá? Então, querido, exerça o seu amor sacrificial e exerça o seu sacerdócio. Vamos agora para os deveres da esposa, né, irmãos? Papel da esposa, tá? Que é o nosso tópico agora, o papel da esposa à luz da palavra de Deus, tá? Aqui, irmãos, é bom sempre fazer aquela recordação que quando Deus fez o homem, ele fez o homem completo. Ele viu todos os animais, tinha o seu casal, viu todas as plantas, estava tudo no seu lugar, mas e tudo que Deus fez, ele dizia, é bom, é bom, é bom, é bom. A única coisa que não estava boa foi o homem. Ele olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Eu peço para o homem procurar a vasilha no armário, ele nunca acha. Eu peço para o homem olhar as crianças e o homem não olha direito. Não acha nada, não olha direito, não limpa as coisas direito. Claro que isso é brincadeira, né, irmãos? Mas Deus olhou para o homem e falou, não é bom que o homem esteja só. Mas a solidão do homem, irmãos, não era apenas uma solidão no sentido de falta um amigo. Também era isso. Mas o homem não era só, ele não era ruim essa situação, não é só porque ele estava sem um amigo. Porque ele estava incompleto. E aí Deus fez a mulher para completá-lo. Pegou de uma parte dele, fez algo diferente dele. Na verdade, igual e quase tudo diferente. Somente numa pequena parte, no qual ele é complementar nessa diferença. Igual em quase tudo, pouquinho diferente em detalhes, mas nessa pequena diferença se completam, tá? Então Deus não fez a mulher porque o homem precisava só de um amigo. Deus fez a mulher porque o homem precisava de um complemento, tá? Então a mulher veio, ela foi criada com o objetivo de completar o homem. Mas não completar o homem para o homem ser tudo, ser o máximo, não. E ambos serão uma só carne. Então o homem, irmãos, ele só é completo com a sua esposa sendo uma só carne com ela. Isso repercute muito em todas as áreas da vida. Está mais do que provado que homens casados progridem mais na carreira do que homens solteiros. Está mais provado que homem solteiro abandona o trabalho muito mais do que homem casado. A média de salário de homens casados é bem maior do que a média de salário de homens solteiros. Isso é estatística econômica, ele repercute em todas as áreas, tá? Então o homem ele é mais completo quando ele é casado. Agora, é claro que se por causa de perseguição religiosa e tudo mais for mais útil que ele esteja só, que ele esteja só, como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 7. Mas a completude do homem aqui na terra, ela só se dá com a sua esposa, tá? E aí, queridos, a mulher veio para completar o homem, tá? É por isso que Deus constitui o homem como cabeça da esposa, porque ela veio para ser a sua auxiliadora, para cooperar no propósito que Deus tem na vida dele de governo. Só que quando ele governa, ela governa junto, porque eles são uma só carne. Eles são uma só carne. Não é ela vem ajudar o homem para o homem ser o máximo, o maioral, ser tudo, e ela não ser nada. É o contrário, ela vai ser junto com ele. Como também nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo ou com Cristo, hoje. Porque se nós somos um só corpo com Cristo, se ele reina, nós reinamos com ele. É a mesma lógica.
Então não é que ela veio auxiliar o homem para o homem ser o máximo ela no Senado, é o contrário. Ela veio auxiliar o homem sim, porque a criação dela foi com esse propósito. Mas para que o homem, cumprindo o seu alvo, cumprindo o seu propósito dado por Deus, ela possa desfrutar disso junto com ele. Mas precisa ter fé para crer que eles são efetivamente uma só carne. Se você não tem essa fé, você nunca vai chegar a essa conclusão, tá? Então ela é um presente para o homem. Segundo ponto, palavra adjutora, aquela que anda ao lado, aquela que auxilia, tá? Que dá o suporte, tá bom? Então ela foi criada para isso, para cooperar no propósito de Deus na vida do homem. Qual foi o propósito de Deus na vida do homem? Governar sobre a criação. E ela acaba governando junto com ele. Mas lembrando, diretamente o governo é dele. Ela governa junto com ele porque ela é uma só carne com ele, tá? E aí, irmãos, vamos para uma explicação básica sobre submissão. A primeira coisa que você precisa saber, irmãos, é a diferença entre submissão e obediência, né? Submissão é uma coisa, obediência é outra. Obediência é atender à ordem. Submissão é reconhecer a importância de ser liderado. São duas coisas distintas, irmãos, tá? Por isso que para ter submissão, irmão, você tem que reconhecer. E para isso você tem que ter maturidade. Para a criança, Deus não falou seja submisso aos vossos pais. Para a criança, Deus falou sede obediente aos vossos pais. Por quê? Porque a criança não tem maturidade para reconhecer a importância do mais velho na vida dela. Ela não tem maturidade para reconhecer a importância dos pais na vida dela. Ela não tem essa maturidade. Então Deus não quer submissão de criança. Deus quer obediência. Atenda à ordem. E a submissão, qual é a diferença? Na submissão, irmãos, normalmente ela vai caminhar com obediência, mas nem sempre. Por exemplo, os discípulos eles eram submissos às autoridades do seu tempo. Mas quando eles foram receber a ordem de parar de pregar em nome de Jesus, eles falaram, antes convém obedecer a Deus do que aos homens. Atender a ordem, eu tenho que atender a ordem de Deus. Mas a submissão, eu tenho que me submeter aos homens também. Então, quando a ordem dos homens coincidir com a ordem de Deus, eu me submeto e obedeço. Quando a ordem dos homens for contrária à ordem de Deus, eu continuo submisso. Eu continuo reconhecendo a importância de ser liderado. Então, o mesmo Pedro que não obedeceu às autoridades religiosas foi o Pedro que escreveu para a igreja, sede submissa às autoridades. Ele nunca deixou de ser submisso às autoridades, reconhecer a importância de ser liderado. Ele só deixou de obedecer naquele caso específico. Então, submissão e obediência são coisas distintas. Isso vai ficar mais claro na medida em que a gente for explanando isso aqui, tá bom? Então, submissão, eu reconheço a importância de ser liderado, tá? E o dever de submissão, irmãos, ele não é exclusivo da mulher. Ele é um dever de todos. Todo homem tem que ser submisso. Sujeitai-vos uns aos outros. A gente tem que ser submisso a todos os membros do corpo de Cristo. É o 5:21 que a gente leu no início, tá bom? Então, a submissão não é pautada em superioridade pessoal. Esquece isso. A mulher não tem que ser submissa ao marido porque ela é inferior a ele. Irmãos, às vezes é até o contrário. A mulher às vezes é mais inteligente, tem melhor visão acerca do futuro. A submissão não está pautada, irmãos, em mérito pessoal. Esquece. A submissão do mundo, ela está pautada em mérito pessoal. Por isso que é impensável alguém menos capaz submeter ao mais capaz. Inclusive, o instinto natural do homem é no sentido de só submeter a quem é mais capaz do que a gente. Inclusive, uma das leis da liderança é essa lei, a lei do respeito. A gente tende a respeitar mais líderes que são mais capazes do que nós. Essa inclinação da carne, a inclinação natural, tá? Só que do ponto de vista bíblico, a Bíblia diz considere uns aos outros superiores a si mesmo. Pelo ponto de vista bíblico, eu tenho que procurar argumentos para entender que meu irmão é superior a mim. Que o meu pastor é superior a mim, que o obreiro da igreja é superior a mim. Não em tudo, irmãos, mas em algo Deus deu uma graça para ele que não compartilhou comigo. E eu dependo dele para acessar essa graça. Então, ser submisso uns aos outros, queridos, é reconhecer a importância de ser liderado em áreas. Então, eu estou com problema na finança, eu tenho que ser liderado por pessoas que entendem da área de finança. Eu sou obreiro na igreja, eu sou mestre na igreja, eu tenho que entender que eu não substituo o pastor. Eu sou profeta na igreja, eu não substituo o mestre. Cada um tem que submeter uns aos outros, porque ninguém é autossuficiente, ninguém tem toda a medida da graça de Deus sozinho. E aí, meus irmãos, ao compreender isso, eu entendo que a mulher deve submeter ao marido, não é porque ela é melhor nem pior do que ele, isso é indiferente. É porque Deus deu uma graça para ele que não deu para ela. É por causa de propósitos distintos.
e não por causa de capacidades distintas. Esquece capacidade, tá? Então, irmãos, primeira coisa, não tem a ver com capacidade nem superioridade pessoal. Esquece isso. O princípio é baseado em outras premissas, tá? E aí, galera, tem um problema da submissão. Qual é? Se eu tenho a tendência de só me submeter a quem eu inconscientemente percebo que sabe mais do que eu, que é mais capaz do que eu, que lidera melhor do que eu, se eu tenho essa inclinação, eu a tenho não porque Deus me fez assim, mas sim por causa do pecado que habita em mim, especialmente o pecado do orgulho. É o orgulho que me faz sentir superior. É o orgulho que me faz me sentir autossuficiente, de não precisar dos outros. É o orgulho que gera isso, tá? E eu vejo isso muito claramente em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Vós, semelhantemente, vós jovens, sede submissa aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Quer dizer, ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem uma graça diferente. E revestivos de humildade, porque sem humildade vocês não vão conseguir. E aí, galera, por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Você só vai conseguir ser submisso se você for humilde, se você fizer um esforço constante de se rebaixar. E que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo. É se fazer menos. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Filipenses 5, 3, 4 e 5, que é o que eu acabei de citar agora. Então esse exercício de buscar identificar no outro algo que você não tenha, para que o teu coração ele consiga se submeter, é imprescindível. Você tem que se humilhar, abater esse orgulho, para conseguir enxergar vantagens e se submisso ao outro, tá? E se você não conseguir, vai por obediência mesmo, que a palavra manda, tá bom? Então, queridos, entendido isso, que só consegue ser submisso quem consegue ser humilde, você tem que sair do salto. Mulher, você precisa descer do salto. Não é porque você tem nível superior ao seu marido, não, que você pode liberar a sua casa, porque você não recebeu essa graça. Essa graça foi dada para ele. Ah, pastor, mas eu não tenho marido, eu sou viúva. Aí vem aquela conexão, pai, Cristo, marido, esposa. Se uma lâmpada desligar, essa quarta lâmpada vai continuar funcionando. Ela vai estar ligada direto a Cristo, essa autoridade vai ser sua, tá bom? Então, queridos, fazendo aqui mais uma digressão acerca de descansar na submissão. Eu falei sobre Rebeca e Ana. Quando a gente é humilde, a gente consegue descansar na autoridade do outro. O que Jesus falou lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 29? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Alívio é diferença de descanso. Terminei um dia pesado de trabalho, acabou o dia. Galera, acabou, todo mundo para casa. Imediatamente vem um alívio. Ufa, graças a Deus, acabou esse trabalho. Isso é alívio. Mas já é descanso? Claro que não. É uma noite de sono, 2 noites, dependendo, você tem que descansar 3 dias para você recompor suas energias, a depender do nível de cansaço que você ficou. Então, alívio é uma coisa, descanso é outra. O que Deus dá pra gente imediatamente quando a gente vai até Ele? Alívio. Mas Ele não dá imediatamente descanso. Descanso só vem depois. Depois de quê? Tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, larga o teu jugo e pega o de Cristo. Você só quer cuidar, você tá com dívida, você só quer cuidar das tuas coisas. Trabalhar hora extra, hora extra, hora extra, hora extra. Deu nada. Jugo de Jesus, nada. Você vai continuar cansado e sobrecarregado. Você tem que trocar o teu jugo pelo dele. Outra coisa, não tô falando para parar de trabalhar não, que eu já dei a lista de prioridade para vocês aqui hoje, tá? Outra coisa, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem não é manso, vive cansado, vive em conflito, vive em briga. Quem não é humilde, vive cansado. Por quê? Porque a humildade, irmãos, ela te possibilita descansar na autoridade dos outros. Várias vezes eu fui aconselhar pessoas, eu não sei o que eu faço, acontecer um problema sério aqui no meu trabalho e tal, eu não sei que decisão tomar, você tem um conselho para mim? Tem. Qual? Pergunta pro seu chefe o que você vai fazer. O que ele mandar, faça. Descansa na autoridade dele. Ele é o teu chefe, não é por acaso. Ele recebe para carregar o peso dessa responsabilidade. O teu trabalho é executar. O trabalho dele é liderar. Não liderar cansa. Quem lidera por amor sabe o quanto é desgastante liderar.
Você mexe na vida das pessoas o tempo todo. E aí, pessoal, quando você tem essa responsabilidade, ela para você não é uma fonte de prestígio, ela é um fardo. Ela é um fardo. Eu estava pastoreando congregação, saí da congregação porque eu me mudei, fui morar longe, tá? E quando você sai da congregação, por um lado, você tem um alívio. Porque você tinha uma responsabilidade grande sobre a vida de outras pessoas, sobre a vida espiritual de outras pessoas, de estar orando e jejuando por elas sempre. Você não se preocupa só com você e sua família, você se preocupa com várias outras pessoas também. Então, liderar por amor, irmãos, é peso, é carregar fardo, tá? É carregar fardo, que dá para suportar porque Cristo te capacita para isso, é o fardo dele, tá? É um fardo, mas é leve, mas é fardo. Não deixou de ser fardo, tá bom? Então, quem é humilde aprende a descansar na autoridade do outro. Então, a pessoa tem uma liderança na casa dela, em vez dela tomar uma decisão drástica, ela bota o marido para decidir. Irmã, tem uma decisão importante para fazer na sua casa, manda o teu marido decidir. A responsabilidade é dele. Não fica assumindo para você responsabilidades que Deus não te deu. Eu já, irmão, aconselhei muita gente e dentre esses conselhos eu já aconselhei amigas da minha esposa que estavam com conflito dentro do casamento, brigando no casamento. E aí ia conversar com a minha esposa levava lá para casa, eu converso com meu marido, bate um papo com ele que ele tem uma palavra para você. E aí aconselhando essas pessoas, e não foi uma só ou duas não, tá? Foi algumas. É interessante que a primeira coisa que eu perguntava era o seguinte: quem manda no dinheiro da casa? E aí elas, cada um tem seu dinheiro, eu trabalho, ele trabalha também e tal, e a gente vai. Eu falei, cada um tem o seu dinheiro? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando o cartão de crédito vai virar e não tem dinheiro para pagar no dia seguinte, como é que você fica durante a noite? Como é que teu marido fica? Eu fico a noite em claro e ele dorme que chega ronca. Irmãos, eu não ouvi isso uma vez só não, tá? Eu não ouvi isso uma vez só não. Falei, sabe por quê? Porque ele ganhou Deus fez o homem mais bruto. Ele tem uma estrutura, uma insensibilidade que você que foi feito para ser mãe não tem. Você é mais sensível. Isso não é ruim nem bom. Isso é ser diferente. Você é mais sensível. E ele, que é menos sensível que você, ele recebeu a responsabilidade de liderar. Se você deixasse ele se virar, ele teria mais estrutura para receber essa responsabilidade que você. Você ia dormir e ele, o problema é dele. Provavelmente ele ia dormir também. Tá? Provavelmente, mas você não ia ficar em claro a noite toda. Você não ia ter briga o tempo todo. Aí começa a entrar em outros problemas. E a esposa não consegue descansar. Além do trabalho, além do cuidado da casa, ela carregava sobre os ombros ainda o dever de liderar a família, que é um peso muito grande, até maior, porque é um peso na mente. Então ela não tinha descanso. Então, queridas, para encontrar o descanso de Jesus, você tem que usar o método de Jesus. Quer que a muralha de Jericó caia? 6 voltas e 7 no último dia. Quer ser curado? Vai lavar o olho no tanque no tanque de Betesda. Vai lavar o olho. Vou botar o barrinho aqui, vai lá lavar. Faça como Jesus mandou. Se você não fizer como Jesus mandou, você não vai alcançar a promessa que Jesus fez. Cumpra as ordens, os princípios, viva as promessas. Foi isso que Maria falou para os empregados daquela festa lá em Caná? Faça tudo quanto ele vos disser. E aí obedeceram exatamente o que Jesus fez e o milagre aconteceu. Jesus tem método. Quer descansar? Aprende a ser humilde. E ser humilde é abrir mão de liderar algo, de entregar uma liderança que Deus não deu para você. Deus deu para ele. Tá? Isso significa que você não vai participar com ele? É claro que vai. Se ele ama você como Cristo amou a igreja, ele vai querer o seu melhor. E se ele tem um mínimo de inteligência, ele vai te perguntar. Ele não vai liderar sozinho. Irmão, dentro de uma casa saudável, 90% das decisões são tomadas pela esposa. 90%. Por quê? Porque o esposo quer o melhor para ela. E ela é inteligente, ela é esperta, ela é capaz. E é bom ouvi-la. Normalmente dá certo. Normalmente dá errado quando ele não ouve a esposa. Então, o marido sabe, ele vai ouvir a sua esposa. Mas naquelas situações, irmãos, estratégicas, onde o futuro da família pode ser comprometido, e aí normalmente envolve área financeira, e ele tem uma ideia e ela tem outra, ele tem que exercer a autoridade dele. Uma vez aconteceu na minha casa, compramos um imóvel, eu sabia que ia dar errado, eu tinha certeza, mas minha esposa estava com tanta vontade de fazer aquela aquisição, tanta vontade, mas tanta vontade, que eu quis agradá-la, sabendo que estava errado, não exerci minha autoridade. A gente era um casalzinho jovem ainda, não que seja muito velho,
mas a gente, poucos anos de casado. E aí eu fiz a vontade dela, sabendo que ia dar errado. Fui frouxo, fui banana. E aí o que aconteceu? Um tempo depois, aconteceu exatamente o que eu imaginei. A gente deve ter perdido mais de 30 mil reais. Recuperamos uma parte do dinheiro, mas perdemos boa parte do que a gente pagou. Por quê? Exatamente porque eu fui frouxo. Eu não exerci a minha autoridade. Eu era para ter desagradado ela naquele momento. Mas, como todas as coisas couberam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aquilo que aconteceu foi útil para hoje, a clareza que eu tenho do meu papel e ela tem do papel dela. Então, queridos, quer descansar? Seja humilde. E humildade sempre gera submissão, conforme a gente leu aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, tá bom? Próxima digressão que eu queria fazer com vocês é acerca de que o cristianismo restaurou a dignidade da mulher, tá? Então, a mulher não é inferior ao homem. A submissão dela não tem nada a ver com isso, conforme eu já cansei de falar, tá bom? E aí vem os problemas da insubmissão. Ah, você não quer ser submissa não quer obedecer a Deus não? Em primeiro lugar, falta de descanso, tá? Você vai continuar sobrecarregada. Não vai ficar só cansada. Cansada é o trabalho que cansa. É a tarefa doméstica que cansa. Vai ficar sobrecarregada porque não está obedecendo. 2. Esposas insubmissas desonram os maridos, tá? Desonram os maridos. Normalmente, a esposa insubmissa, ela faz o marido passar vergonha, tá bom? Isso gera problema dentro do casamento dela. 3. Esposas insubmissas quebram cadeia de autoridade. Às vezes, se ela desenvolver autoridade natural, nem todas desenvolvem. Como eu disse para vocês, a autoridade é algo que se desenvolve. Muitas mães mimam os filhos, trabalham fora e são dominadas por sentimento de culpa. E aí, para compensar o sentimento de culpa, faz tudo que o filho quer, mima a criança. E depois essa culpa, que é uma obra da carne, faz com que o filho não queira depois obedecê-la, porque ficou mimado, certo? Então, mas digamos que ela venceu a parte natural, ela desenvolveu uma autoridade natural. Tá ótimo, parabéns, tá? Mas espiritual você não vai ter, porque você não obedeceu a cadeia de autoridade, tá bom? E esposas insubmissas não desfrutam da cobertura espiritual do marido, tá? Lembra que eu falei do véu por causa dos anjos? Que naquele tempo o véu tinha esse sentido. E hoje, qual é o símbolo da submissão da mulher? Não existe. Hoje é o comportamento dela, tá? E a submissão, irmãos, ela pode ser ativa ou passiva. Como assim ativa ou passiva? Ativa, eu procuro a pessoa para me submeter a ela, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer a aquisição de um imóvel, vou fazer um investimento importante, vou tomar uma decisão relevante na minha vida. Se eu sou submisso, o que eu faço? Eu procuro pessoas mais sábias do que eu para me aconselhar. É a submissão ativa. A esposa vai tomar uma decisão importante, vai comprar uma coisa cara. Ela liga para o marido para conversar, certo? O marido inteligente vai tomar uma decisão importante. Ele vai se cercar de conselho, incluindo o da esposa. Porque ela tem inteligência, ela tem capacidade, tá? Vai se cercar de conselhos. É a submissão ativa. Eu procuro outras pessoas para me submeter a elas. E tem a submissão passiva, quando a autoridade da outra pessoa me alcança. Fala, não faz isso, não faz aquilo, vamos fazer assim, tá? Isso aí é autoridade, é submissão ativa. Então o comportamento hoje não é véu mais, tá? É o comportamento que vai indicar a submissão que os anjos e os demônios verão, tá bom? E aí, galera, chegando aqui na reta final, já estamos terminando, tá? O homem submisso a Cristo recebe autoridade espiritual sobre a sua família, podendo utilizar essa autoridade, inclusive, como ferramenta para ganhar, por exemplo, seus filhos para Jesus, tá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa, foi isso que eu já citei para vocês. Na prática, ele exerce essa autoridade espiritual através da sua liderança. Ele vai liderando a sua casa, vamos para a igreja. E no natural, de repente, o filho não iria, mas por causa da autoridade espiritual ele consegue levar, tá? Então, a autoridade espiritual, ela entra quando a natural acaba, tá bom? E tem também a autoridade espiritual da mulher, ela também recebe autoridade espiritual. Só que da mulher, irmãos, é mais especial ainda. Por quê? Porque ela usufrui dessa unção, dessa autoridade espiritual, ela põe ela em prática não liderando, ela põe em prática no silêncio. Então Pedro fala, mulher, se submissa ao seu marido. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Mulher, seja submissa ao seu marido. Mas eu vou te dar uma vantagem para essa submissão. Ganhe ele sem palavras.
A tua submissão vai ganhar ele sem palavras. Tem muita mulher orando muito pro marido ser salvo, mas muito mesmo, tá? Buscando, clamando, jejuando, vigília, consagração. E aí a Bíblia dá a fórmula para ela que ela não quer seguir. Que é o quê? Ganhe ele sem palavras, só sendo submissa dentro de casa. Irmã, não é uma técnica isso. O silêncio não é uma técnica. Até porque seria uma técnica muito pouco eficiente ficar calado, né? É uma estratégia sobrenatural. A submissão, o silêncio, em vez de ficar reclamando que ele veio bêbado, em vez de ficar reclamando que ele gastou dinheiro com isso, em vez de ficar reclamando, que é o instinto natural do ser humano, ainda mais da mulher quando vê o marido fazendo besteira, em vez dela embarcar na reclamação, o que ela faz? Ela ganha ele sem palavras. É uma técnica sobrenatural, como as voltas na muralha de Jericó era sobrenatural, aquilo não tem explicação natural para aquilo. Uma muralha cair com voltinha, isso não existe, tá bom? Então, gente, a autoridade espiritual passa do pai para Cristo, para o marido e alcança a esposa. E com essa autoridade espiritual, ela pode tanto ganhar o marido para Cristo sem palavras, como também exercer essa autoridade sobre os filhos, tá? Sobre os filhos. Lembrando aqui, irmãos, para te animar, irmã, para te animar, que foi assim que Cristo recebeu a autoridade dele. Ele se humilhou, se submeteu ao Pai e, como consequência, ao invés dele se tornar alguém pequenininho, desprezível, insignificante, que ninguém presta atenção, porque só fica caladinho ali na dele, porque faz tudo o que mandam, em vez dele se tornar um insignificante, que é a visão que o mundo tem do submisso, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Como Jesus disse, todo poder eu tomei, errado, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Foi quanto mais Cristo se humilhou, tanto mais foi a exaltação e a glória que ele recebeu. Então, querida, eu não estou te propondo técnica humana aqui não, eu não sou coach, tá? Eu estou te apresentando fórmulas que não são secretas, mas eu vou falar assim só para glamorizar. Fórmulas secretas para alcançar a salvação do teu marido, para você conseguir edificar a sua casa, tá? Que não são fórmulas que do olho nu, do ponto de vista natural, funcionam, tá? É pela fé. Se você obedecer pela fé a palavra de Deus, você vai ver o resultado, tá bom? Então, querido, querida, não abandone o método de Deus. A humilhação, a submissão, foi o método que Jesus usou para receber o nome que está acima de todo nome. E é esse método que Deus vai usar para você ganhar o seu marido também, tá? Só não confunda com obediência, tá? Ordem absurda não se obedece. Você pode continuar sendo submissa, reconhecendo a importância do seu marido e desobedecer alguma ordem absurda dele, tá? Alguma reivindicação absurda dele. Eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Mas fica a dica, tá? Fica a dica. Em outra oportunidade, quem sabe se tiver uma oportunidade para falar só do papel da mulher, a gente consegue falar 1 hora fácil aí só sobre isso. Aí a gente desdobra esses pontos aí, tá bom? Próximo. A cura para um coração insubmisso. Pastor, eu não tenho submissão nenhuma. Eu mando no meu dinheiro, eu mando na minha casa, eu mando no meu marido, certo? Eu tenho certeza como tá a tua casa hoje, irmão. Teu marido virou um banana. Se você assumiu a liderança e ele desistiu de competir com você, certamente tudo nessa casa é você que decide. Quando tem problema, é você que não dorme. Quando tem crise com os filhos, é você que fica acordada. Certo? Todo esse fardo foi parar nos teus ombros. Por quê? Porque a tua proatividade de liderar fez tudo que a carne do teu marido quer. Que é deixar de exercer um compromisso e uma obrigação que Deus deu para ele. Que é liderar a família dele. A carne do homem, irmão, quer deixar tudo na conta da mulher. É a tendência natural por causa do pecado. Então, aconteceu tudo que a carne dele queria. Você assume tudo e ele só ouve reclamação sua. Ponto. É o ônus dele. Certo? Mas todo o peso da responsabilidade fica sobre os seus ombros. Pastor, eu quero viver a palavra. Eu quero viver a palavra. Eu estou arrependida. Eu já percebi que o meu jeito não funciona. Quem ainda não descobriu que o jeito não funciona, irmão, vai ficar crítico à minha explicação. Mas muita gente que está me ouvindo aqui já descobriu que o seu jeito não funciona. Certo? E aí, como que eu me curo? Como é que eu mudo? Tá? Como é que eu mudo? Se quebranta. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão do Senhor. Pede para Deus curar o teu orgulho e abrir os teus olhos para reconhecer características do seu marido que vão te ajudar a ser submissa a ele. Tá? Isso ajuda.
Mas e se eu não enxergar nada? Vai por obediência. Vai por obediência, tá? Até porque se você continuar assumindo o protagonismo, ele vai continuar, desculpa a linguagem, sendo banana, tá bom? Então você precisa botar ele no fogo. A mulher sabe, ela bota o marido no fogo, ela bota ele para decidir. Se der ruim, ela cobra dele. Ele é o responsável. Ele tem a responsabilidade. Tá? É assim que a palavra de Deus orienta. Com quem ganha autoridade, ganha responsabilidade. Tá? E outra coisa, Deus sempre dá as mais talentosas para os mais perebas. Então, às vezes, teu marido não conseguiria liderar sozinho, mas com uma mulher sábia do lado dele, entendida da palavra de Deus, o que ela vai fazer? Ela não vai passar à frente dele. Ela vai botar a mão nas costas dele e vai empurrá-lo para ele ir. E ela vai junto, porque a vitória dele é a dela e a vitória dela é a dele. Tá? Então, Deus deu a mais talentosa para os mais perebas, não para ela passar à frente dele. Porque a gente vê muito, irmãos, muitos divórcios que aconteceram exatamente assim. A mulher talentosa, inteligente, esforçada, disciplinada, ela vai voando daqui, acelerando, daqui a pouco ela decola. E aí quem fica lá para trás? Marido. E aí depois, o que acontece? Ela fica com vergonha dele. Ela tem vergonha de apresentar ele para os amigos, para as amigas, certo? Ela tem vergonha tem vergonha dele, literalmente, certo? Sempre bota ele de lado, sempre descarta. Ele vira o motorista dela. Para onde ela vai, ele leva. Ele é só o acompanhante dela, certo? Então, para que isso não aconteça e depois você venha ter vergonha do seu marido, bota a mão nas costas dele, empurra ele, bota ele no fogo. Ele tem que decidir, ele tem que assumir responsabilidade, ele tem que ficar acordado, tá? Quando o filho não chega em casa de noite. Então é isso que você tem que fazer. Bota ele no fogo. Lute contra o seu orgulho, que vai te impulsionar para a autossuficiência e para colocar você para resolver quando é ele que teria que ter resolvido, tá? Mais uma coisa, é muito mais fácil se submeter a alguém que te ama como Cristo amou a igreja, como eu disse antes. Contudo, isso não é uma condição para você exercer o seu papel. Se o seu marido ainda não te ama como Cristo amou a igreja, você vai cobrar ele esse amor. Fala, olha só, você tem que me amar como Cristo amou a igreja. Mas isso não te dá o direito de deixar de ser submissa a ele. Você está contra a palavra, tá? Então, não é o erro dele não justifica o teu. 2 erros não fazem um acerto. E assim a gente termina a nossa lição de hoje. Em relação aos filhos, o tempo, vocês estão vendo que a lição está gigantesca. Porque normalmente eu prego sobre esse assunto, eu falo 1 hora e pouquinho só sobre o marido, 1 hora e pouquinho só sobre a esposa. E aí eu não garimpei direito, não tirei muita informação que não era para estar aqui, para não ficar tão grande, mas glória a Deus, vai ficar aí, quem assistir todo eu tenho certeza vai ser abençoado, tá bom? Deus abençoe você. Eu vou terminar de gravar esse vídeo, eu vou fazer uma oração pela sua vida. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe em nome de Jesus.